letargia intelectual. Você sabe quantos países ainda resistem à implantação do comunismo? Na Europa restam apenas a Polônia, Hungria e Ucrânia. Na Ásia ainda resistem o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan. Na América do Sul apenas o Brasil. Na África todos já foram tomados pelo comunismo. Na América do Norte, como sabemos, os Estados Unidos já sofrem com um presidente esquerdista que está afundando o país nas entranhas do comunismo. Já percebemos que está muito difícil optar por um lado na política brasileira, quando a intenção é salvar a família e a soberania de nossa nação. A política já não nos interessa, pois, essa é uma ideologia que não funciona mais. O importante é evitar que nossa nação seja absorvida pelos arcontes das trevas. Precisamos nos unirmos a favor do Brasil, em defesa de nossa nação, de nosso povo, de nossa pátria, antes que seja tarde demais. Se o Brasil perder sua soberania, os muitos países que, há tempos, estão esperando o momento certo para minar e roubar de nosso povo sua legitimidade, suas riquezas e liberdade, logo estarão apostos para colonizar novamente esse gigante pacato e acalmado em sua inércia, cuja nação está entorpecida pelo ópio do poder, onde alguns poucos mandatários dominam, mandam e desmandam, e a grande massa incauta e azêmula, com um barbante, fica amarrada pelos pés, assim como a um elefante de circo. Os que não perceberam ainda, são aqueles que não se livraram das amarras ou das migalhas intelectuais que são lançadas às mesas de escolas públicas. Um nicho intelectual onde moscas e excrementos são negociados como ópio de intelectualidade. Se estudarmos a história da Revolução Russa, é possível entender que todo o conceito do comunismo é enfraquecer a grande massa e concentrar o poder absoluto nas mãos de um pequeno grupo. Esse grupo é quem determinará o que deve e o que não deve ser feito. E isso não se dará com a participação do povo nas tomadas de decisões. Seus políticos e representantes deixarão de representá-los e se acomunarão com os mercenários mafiosos, tomando a riqueza do povo e dividindo-a entre si. Em 1964, o Brasil ainda tinha o apoio das famílias conservadoras, que exigiram das Forças Armadas uma posição. E as Forças Armadas brasileiras tinham também o apoio de seus aliados, como por exemplo, os Estados Unidos, que hoje já está à beira do comunismo. Então, não será mais. Se prestarmos atenção, podemos perceber que o dragão vermelho já minou nossas defesas, assim como um fungo ou um vírus que invade um corpo já adoecido. O comunismo da bandeira vermelha já está sendo implantado no Brasil de forma velada, sem o conhecimento da população, onde só sabem aqueles a quem interessa. Se fizermos aos moldes de 1964, pedindo intervenção militar, seria como dar um tiro no pé, nada mais é como antes. A Constituição foi alterada, foi minada de forma a reduzir a participação e os direitos do povo. Muita gente não sabe metade do que está acontecendo e exige intervenção militar. Seria bom se fosse como antigamente, mas o quadro político mudou e a nível mundial. De lá para cá, leis fundamentais foram alteradas para beneficiar indivíduos distintos. Agora pensem um pouco, dominaram os Estados Unidos e os militares de lá nada fizeram. Por que será? A estabilidade política dos Estados Unidos está brocada, e seu poderio militar atual foi minado e não aguenta uma guerra contra a China e Rússia, que são parceiros na dominação e implantação de uma política mundial, a nova ordem mundial. Se os militares brasileiros tomarem o poder à força como em 1964, com base no pacto internacional assinado no governo Dilma, aqueles países com interesse em nossas riquezas poderiam invadir o Brasil e aqui plantar colônias militares, gerando milhares e milhares de mortes de patriotas conservadores. E ninguém, nenhum outro país viria defender o Brasil. Na América Latina já não há mais países livres e democráticos como antes. A Europa já está quase toda tomada pelo sistema vermelho draconiano. Há diplomatas chineses em todo lugar do mundo, que para o povo, imperceptivelmente estão impondo suas ideologias e tomando espaço, passo a passo. De forma velada e sem grito de independência, os Estados Unidos e toda a União Europeia perderam a guerra para a China e Rússia. O draconiano plano comunista de escravidão e dominação mundial está dando certo. O povo nem percebe e continua como antes, em seus afazeres normais, inertes para uma realidade muito obscura e iminente. Enquanto isso, o mundo está sendo dominado e vendido palmo a palmo para um grupinho de arcontes negros montados em seu dragão vermelho. E pouco a pouco o grande dragão vermelho vai avançando e dominando, sem escrúpulo algum, com seu bulbo cheio de um veneno comum, por cima e por baixo vai marcando o território e garantindo a dominação de sua espécie, transformando a mente dos fracos numa fonte e reserva de energia.
Países inteiros viraram reféns de uma briga ideológica travestida de democracia e comunismo. Essa briga é apenas uma forma de desviar a atenção do povo da verdadeira e macabra intenção por trás de uma casca chamada comunismo, um termo usado como chave mestra para a dominação e implantação da nova ordem mundial. Como já sabemos, pouquíssimos países da Europa e Ásia ainda não foram tomados pelo sistema hegemônico comunista, e hipoteticamente, sendo o Brasil o único país das Américas a resistir aos grilhões da nova ordem mundial, cujo presidente não foi engolido pelo sistema. Por isso digo, devemos agradecer, pois, estamos ganhando mais tempo para revisar as decisões mal tomadas por alguns supostos líderes políticos. Para Sun Tzu, em A Arte da Guerra, o estrategista deve ganhar a guerra antes mesmo que ela comece. E o grande dragão vermelho está aplicando esse método para dominar lentamente o Ocidente. Antes mesmo que percebam, vai brocando sua cultura e adoecendo os laços familiares. As Forças Armadas brasileiras não têm a mesma potência bélica que alguns outros poucos países, mas temos os maiores estrategistas na arte da guerra, e o poderio bélico não está muito aquém das maiores potências mundiais. Os líderes militares brasileiros não chegam a esse posto por indicação política, eles o merecem por experiência e qualificação profissional. Se o nosso líder maior tombar, nossas esperanças se esvairão. As Forças Armadas, já brocadas, não terão mais seu pilar central de apoio na tomada de decisões, e deverão obedecer à nova ordem, ou, seguir para uma corte marcial. A partir daí, então, não haverá mais nada a fazer, a não ser entregar nosso pescoço à guilhotina. Nossa maior resistência se tornaria mais um potencial inimigo. Aí sim, seria o fim. Ideias distintas e opostas surgirão dentro de casa, criando confusão, atrito e separação entre pais, filhos, esposas e maridos. Isso é profético e já está acontecendo. Vejam a manipulação da linguagem que vem sendo aplicada nas escolas. E os pais, coitados, perdem o pátrio e o poder. Uma ideologia com cara de emancipação familiar, mas seu verdadeiro propósito está oculto. Essa é uma guerra ainda pouco conhecida, até mesmo para os ambiciosos e pretensos envolvidos. É algo que está muito além do conhecimento daqueles políticos, daqueles empresários e daqueles grandes líderes militares que traíram sua pátria e seu povo, em troca de poder ou riqueza. Os verdadeiros objetivos serão revelados aos poucos, à medida em que cada um desses beneficiados pelo sistema forem percebendo que a trama por trás da guerra ideológica e cultural não é a unificação política ou financeira. Então eles se perguntarão: por que nos permitiram o enriquecimento ilícito e os altos cargos políticos por indicação, já que o dinheiro e o poder não eram o foco central? Logo perceberão que foram umas marionetes, que serviam apenas de escadas para algo muito maior do que eles seriam capazes de imaginar. E com os olhos abertos, perceberão que agora não servem mais para nada. Então tentarão se juntar novamente à grande massa, ao povo que jaz adormecido, e em um grito de socorro, perceberão que estão tão letárgicos quanto os adormecidos, e será tarde demais. Mas parece que ainda nos resta uma esperança. É como se Nova Jerusalém bíblica fosse o Brasil, a terra de Ofir, aquela terra longínqua onde Abraão mandava buscar ouro, madeiras raras e animais exóticos. Não foi por um mero acaso que o presidente resistiu a tantos incidentes trágicos, e ainda resiste a tantas infames calúnias. Não foi por um mero acaso que ele foi eleito, mesmo sendo evidentemente constatado que as urnas foram fraudadas. Até parece que há uma mão poderosa segurando-o e guiando por um vale sangrento e tenebroso, uma mão que dá forças para resistir. E não desistir nunca. A próxima guerra não será de nação contra nação, e não terá um objetivo político ou financeiro. Todas as nações se unirão em uma batalha silenciosa e individual que será travada na mente e nos corações de cada um. Eles clamarão por liberdade e não mais terão. E essa será a maior guerra nunca vista. Ela terá proporções bíblicas. Manapa,